Bem, bom dia a todos, né? A gente está chegando perto do fim do curso de metodologia da pesquisa científica. Fico muito feliz pela participação de vocês. Realmente a gente tem recebido um feedback muito positivo. Essa aula é uma aula nova. A gente não tinha essa aula na metodologia da pesquisa, mas hoje, retrospectivamente, eu vejo que é muito importante a gente falar sobre como apresentar os resultados da pesquisa, né? Então, a gente tem uma cadeira específica que é obrigatória, que o professor Evandro apresenta sobre didática, mas isso aqui foge um pouco da didática, né? É como você entrega o resultado da sua pesquisa. Aqui a gente vai focar especificamente na apresentação oral e nos pôsteres. E às vezes a pessoa faz uma pesquisa excelente, se dedicou às vezes 2, 3, 4 anos dentro do laboratório, tem resultados maravilhosos, mas a pesquisa não chega nas pessoas. E chegar nas pessoas é muito importante. Então, vou aqui mostrar para vocês essa frase, que é muito famosa, vocês vão ver em vários locais, né, sobre o destino de um cientista. Então, esse francês, né, François Arago, colocou, né, conhecer, descobrir e publicar. Esse é o destino do cientista. Então, não adianta a gente descobrir coisas maravilhosas se a gente não publica, não dá ciência para outras pessoas. E a publicação, através do artigo científico, já foi abordado numa aula com o professor Ronaldo. Ela é, assim, fundamental, mas, normalmente, antes da publicação, existe um passo prévio, que é a apresentação de resultados. E esses resultados são apresentados em pôsteres, em apresentações orais, e, às vezes, a apresentação dos resultados ela faz muito mais pela população, pela sociedade, do que até a publicação em si. Então, um exemplo recente da área cardiológica é o estudo Isquímia. Ele foi um estudo muito grande, realizado com patrocínio do governo norte-americano. O NIH fez o patrocínio do estudo e foi randomizado para um tratamento clínico da doença coronariana estável, né? Ou um tratamento clínico otimizado associado a uma intervenção. Esse estudo foi enorme, randomizou mais de 5.000 pacientes, e ele foi apresentado no final do ano passado, no mês de novembro, no Congresso do American Heart. E a publicação dele levou, a publicação não, a apresentação dele, eu vi a apresentação, muitos cardiologistas de todo o mundo viram no Twitter, viram gravações no YouTube, olharam aqueles dados, discutiram, a gente fez mesas redondas, e o estudo só foi publicado agora, né? Eles deixaram para publicar o estudo junto do Congresso do American College, só que o Congresso do American College foi cancelado por causa da pandemia do Covid-19. Então, quando o artigo saiu no New England, o mundo inteiro não estava pensando mais nesse tema. O foco de toda a atenção mundial é o novo coronavírus. Então, a publicação teve muito menos impacto do que a apresentação em si. E a apresentação foi muito bem feita, muito bem estruturada, os slides realmente muito bem apresentados e bem feitos, e isso impactou toda a discussão. De lá para cá, né, da publicação do estudo, pouca coisa nova se somou e pouco impacto diferente aconteceu depois da publicação do estudo. Então, aqui o publicar
é fundamental, mas publicar hoje, vocês vão ver que existem várias maneiras de publicar. Vou mostrar para vocês uma coisa que vocês devem ter visto essa semana, que é uma apresentação de resultados de um estudo científico, e eu acho que é uma das mais impactantes, apresentado pelo chefe de Estado do país. Vamos ver aqui, 2 minutinhos. Efforts to find a long-term solution to the pandemic continue, whether that's through a vaccine. I'm absolutely delighted that the biggest breakthrough yet has been made by a fantastic team of scientists right here in the UK. A couple of weeks ago, we declared an answer on hydroxychloroquine, showing that in hospitalised patients it doesn't work. And this week, we've got some news on dexamethasone, which, as we've heard, is a steroid drug. It's an old drug. Some people would say it's a very boring drug. It's been around for 60 odd years. It's very cheap. It costs pounds, and overseas it costs pennies. And so we closed that arm of the trial on Monday, the 8th of June, because we had enrolled more than 2,000 patients on dexamethasone, and we compared them to 4,000 patients who had standard of care. And what we saw was really quite remarkable. It reduces the death for those who are in hospital who require oxygen or in ICU who require oxygen. And it's a very important effect. But, as Peter said, it's roughly 1 in 8 who survive as a result of this. A very important effect, but certainly not an effect size that would say, well, therefore you don't need to worry about the other measures to try and reduce the spread of this infection. This drug, dexamethasone, can now be made available across the NHS. And we've taken steps to ensure we have enough supplies, even in the event of a second peak. Of course, while the chances of dying from COVID-19 have been greatly reduced by this treatment, or significantly reduced by this treatment, they're still far too high. Então, o que vocês estão vendo aí, em 2 minutos, é uma das menores apresentações de um estudo clínico que eu já vi, apresentaram em 2 minutos, mas uma das mais impactantes que eu já vi na minha vida. Eu estava aqui em casa, vi essa apresentação do governo britânico, é um momento assim, de grande júbilo para a ciência, porque é o primeiro medicamento que diminui a mortalidade da Covid-19. Um medicamento barato, né, foi falado na apresentação, não custa libras, not pounds, pennies, né? Custa centavos de libra. E diminuiu de 1/3 a mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica e é apresentado de cada 8 que tomam o medicamento, você consegue salvar uma vida. Então, rapidamente, num período muito curto, eles conseguem sintetizar assim, o que é uma apresentação de um trabalho científico. Eles começam dizendo que o Covid-19 não tinha nenhum estudo, eles dizem que interromperam o braço do estudo da hidroxicloroquina, pois não estava sendo visto efeito clínico, e que eles fecharam o resultado do estudo na segunda-feira, e esse foi na terça que eles apresentaram. E eles analisaram os dados e eles estão trabalhando para publicação. Mas os dados são tão sólidos que eles fizeram esse anúncio, né? Antes de ter um pré-print, antes de qualquer coisa, eles fizeram esse press release, né? Que é você avisar a população através da imprensa. E isso fez com que no mundo inteiro, sem ninguém ver o artigo, sem ninguém ver o dado, ninguém viu um gráfico desse estudo, hoje não tem um paciente em respirador no mundo que não vai tomar baixa dose de dexametasona a partir desse anúncio, porque foi anunciado por uma universidade séria
que é a Universidade de Oxford, que patrocinou o estudo, com a chancela do primeiro-ministro britânico, e um medicamento que não está politizado, ideologizado, e é um medicamento muito barato, não tem ninguém por trás tendo interesse. O Remdesivir, que foi um outro grande avanço, né? Ele diminui o tempo do paciente em ventilação mecânica, de 15 para 11 dias, mas não diminui a mortalidade, no estudo com 1.000 pacientes, né? E o Remdesivir é um medicamento experimental ainda, não está no mercado, provavelmente vai ficar caríssimo. Então, o impacto desse estudo foi imenso. Então, a gente vai tentar, ao longo dessa apresentação, traduzir isso para vocês. Então, vamos lá para as formas de publicar. Então, isso aqui que eu coloquei para vocês é a forma clássica de você apresentar os estudos, né? A linha de cima é um processo chamado peer review, vocês já estão familiarizados, né? Em que o pesquisador, ao final da sua pesquisa, ele escreve um manuscrito. Esse manuscrito é submetido a uma revista médica. O editor da revista recebe, analisa aquele estudo, vê se aquele estudo tem compatibilidade com o periódico e encaminha para cientistas anônimos. São os chamados peer reviewers, ou a revisão pelos pares. São pessoas da área daquela pesquisa, que você não sabe quem são, mas são pessoas gabaritadas, conceituadas, que vão ver os problemas daquele artigo, vão ver se a metodologia está bem descrita, se os resultados estão consistentes, se as conclusões estão batendo com os resultados, se há problemas. Normalmente é solicitado algum tipo de revisão do artigo, ou, o que acontece na maior parte dos casos, os artigos são até rejeitados, né? Aqui no Brasil, o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é a revista mais significativa da área cardiológica aqui no Brasil, ela está rejeitando em torno de 80% dos artigos. Então, cada 100 artigos que chegam, 80 são rejeitados. E os outros 20 vão ser publicados. Então, esse processo de revisão por pares, ele pode demorar meses. Já vi artigo ficar mais de um ano, indo e voltando. E o que acontece? Certas situações, isso torna o que se está abordando desatualizado. Você precisa da informação rápida, como agora na Covid-19, né? Você precisa das informações rápidas. Então, o que é muito comum na área da física, da matemática, se tornou comum agora na área da ciência da saúde, da medicina. Você, quando termina de escrever o artigo, você coloca o pré-print. Então, existem uns repositórios na internet em que você coloca o seu manuscrito ali sem que ninguém tenha revisado. Só que, ao colocar o artigo ali, o artigo, dependendo do repositório, aparece até no PubMed. Ele passa a ser localizável no Google, passa a ser localizável e passa a poder ser, inclusive, citado. Ele recebe uma identidade de documento, se chama DOI, Digital Original Document Information. Você consegue, nessa identificação, citar o artigo. E aí, naquele repositório, o artigo ele pode, inclusive, sofrer críticas. As pessoas entram ali, colocam um comentário: acho que você se equivocou quando você citou isso na revisão e tal. E muitos autores eles vão mudando, bota versão 1, versão 2, versão 3, no pré-print, antes do artigo ser revisado por pares. E as revistas podem ou convidar
o autor que colocou no pré-print a submeter para a revista, ou você pode submeter paralelamente e dizer, ó, o meu artigo já foi colocado em pré-print. Então, as revistas aqui da SPC, o IJCS, onde eu sou editor, e o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, aceitam artigos em pré-print, porque as citações que acontecerem com aquele artigo vão ser levadas depois para a revista, né, que era uma preocupação antes de perder a originalidade. Então, qual o problema do pré-print? Ninguém revisou aquilo. Então, eu sou um pesquisador fajuto, escrevo lá um artigo inventado e coloco no pré-print. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai usar as informações de artigos de pré-print. Ver quem é o pesquisador, qual a instituição, ver as pesquisas que aquele pesquisador já publicou, né? Então, muitos artigos que vão para o pré-print, depois eles nunca são aceitos por revistas nenhuma. Por quê? Porque tem muita coisa de qualidade ruim. Tem vantagens e desvantagens, mas o pré-print está extremamente antenado com a situação da ciência aberta, porque ele permite que as pessoas tenham logo acesso à informação, a uma informação gratuita, e você não precisa pagar por isso. E faz, por exemplo, tem um artigo famoso aqui da brasileira que descreveu a Zika, que dava microcefalia e tal, e ela publicou no pré-print. Por quê? Porque ela achou que se ela fosse submeter para uma revista antes, poderia atrasar tanto a publicação que algum outro grupo ia descrever os achados da ressonância magnética da microcefalia antes dela. E ela queria ter a primazia. E foi muito bem sucedido, né? Então, se você está com uma pesquisa sólida, bem feita, você bota no pré-print e você vai começar a receber citação sobre isso. Então, isso é para vocês conhecerem, né? Vocês vão conhecer mais disso quando entrarem diretamente nas publicações junto com seus orientadores. Essa aula que eu estou mostrando para vocês é baseada nesse site. A Elsevier, como vocês sabem, é a maior publisher de revistas científicas do mundo, e eles têm várias ferramentas para auxiliar o cientista. E tem uma que eu gosto muito, que é essa: como dar uma apresentação científica dinâmica. E eu concordo com a esmagadora maioria das coisas que eles colocam, então usei ela como base. Quando eu distribuir a aula, vocês vão ter o link aí para vocês. Então, a primeira coisa da apresentação, que a apresentação é dividida em duas coisas, né? Um é o conteúdo, né? E outro é a forma como você apresenta. Então, o conteúdo é a essência. Não tem como você fazer uma boa apresentação de uma pesquisa mal feita, né? A pesquisa mal feita você pode enganar, inclusive, as pessoas, dependendo da sua capacidade de ser persuasivo e fazer com que as pessoas passem por desastres, né? Então, para você fazer uma boa apresentação, é fundamental que você conheça a sua audiência. Então, eu estou fazendo uma apresentação aqui para vocês, sei exatamente quem é o público. Quem são vocês? São alunos de pós-graduação, tem alguns alunos que são de graduação, mas são pessoas que estão ligadas diretamente à pesquisa. São pessoas que têm interesse em desenvolver uma carreira de pesquisa, que têm pesquisas sendo feitas, que já participaram de pesquisas e querem se aprimorar. Então, é fundamental
eu ajustar a minha apresentação para o nível de conhecimento do público. Se eu fosse dar essa apresentação que eu estou dando hoje para uma turma de primeiro período da Faculdade de Medicina, eu ia falar de um jeito completamente diferente. Não poderia nunca falar de pré-print e tal, porque eles nunca leram o artigo, não sabem nem o que é periódico científico, né? Você está vindo do ensino médio. E se eu fosse falar para alunos do ensino médio ou do ensino fundamental, eu ia falar de um jeito ainda completamente diferente. Então, é muito comum as pessoas fazerem apresentações desconectadas do público que vai assistir. Isso é muito ruim. Quem são as pessoas que estão assistindo? São colegas seus com o mesmo nível de conhecimento? São estudantes que ainda estão no desenvolvimento? São pesquisadores avançados do ramo? São pessoas fora do ramo que você quer atrair interesse para a sua área, para fazer colaboração? Então, essa é a frase-chave. Se você botar isso no Google, aparece milhares de sites, de links, né? Know your audience. Isso é muito usado pelo pessoal do marketing, né? Quando você vai fazer uma propaganda, você faz uma propaganda exatamente para aquele público, né? Então, se eu vou veicular uma propaganda no Jornal Nacional, a propaganda é diferente da que eu vou veicular no jornal hoje. Por quê? Porque a audiência é diferente. Agora, na pandemia, não deve ser nem tão diferente mais, mas do jornal hoje, no meio da tarde, são pessoas que ficam em casa. Então, você tem muitas coisas ligadas à casa, né? Propagandas de supermercado, alimento, coisas que são voltadas para a audiência que está naquele horário. Então, a mesma coisa você que vai fazer sua apresentação. Saiba para quem você está apresentando. A segunda coisa, a gente é o contrário da novela, né? Então, na novela, você só sabe o que acontece no final. Quando você vai ler um livro de mistério, você só sabe quem matou na última página, às vezes, né? Mas numa apresentação científica, você tem que falar de cara o que você veio fazer ali, o que você vai apresentar. Então, avise sempre qual o assunto que você vai abordar e a importância logo no começo da apresentação. Então, vocês viram ali o Boris Johnson, né? Nós viemos aqui falar sobre um grande avanço no tratamento da Covid-19. De cara, ele já fala isso, né? Uma medicação que vai salvar vidas. Pronto. Quando você fala isso, você já puxou completamente o interesse da audiência para o que você está falando. O que prende a atenção das pessoas? Isso é uma coisa chave. É você falar a verdade. Você tem que transmitir a verdade. Porque as pessoas percebem quando você está mentindo, quando você não tem certeza do que você está falando. A não ser que você seja um artista, uma pessoa extremamente preparada, né? Fellini, o grande diretor de cinema, dizia que Marcello Mastroianni era o ator que ele considerava mais genial, porque ele conseguia se transformar num rei italiano, num lavrador do campo e convencia qualquer pessoa que ele era aquilo. Por quê? Porque ele conseguia fazer isso. Mas a maioria absoluta das pessoas não consegue. Então você tem que estar falando uma coisa que você acredita. E naquela apresentação ali do Boris Johnson, você tem certeza que ele está acreditando que aquele medicamento é um grande avanço científico. E ele fala com ênfase, com entusiasmo, com emoção, e dá o tom de seriedade e de confiança que as pessoas precisam receber. A pessoa que está assistindo precisa perceber que você está presente e dedicado àquela mensagem de uma maneira igual a ele. A terceira coisa importante é você transmitir a sua emoção. Você dá um toque de personalização ao seu trabalho. Ajuda a criar uma ligação emocional. Então, essa semana eu assisti uma palestra, não sei se vocês assistiram, eu coloquei até no grupo aí da metodologia, que foi a live sobre liderança clínica com Alexandre Siciliano. Logo no começo da live, ele falou essa frase aqui, né, de Ron Hubbard: o homem progride
estranhamente, somente um ambiente desafiador. Se ele falasse só isso, né, é uma frase entre muitas que a gente escuta. Mas ele contou a história do tubarão no aquário. Então ele contou para a gente que os japoneses gostam de peixe fresco. E quando ele fez lá a pós-graduação dele, o professor explicou para ele como que os japoneses faziam para o peixe ficar sempre fresco. Por quê? Porque quando você pesca o peixe e leva ele de navio para a cidade, ele fica um tempo congelado e o gosto deteriora. Então, os japoneses começaram a botar o peixe no aquário e levava para a cidade, para trazer para as pessoas comerem. Mas como você bota o peixe no aquário, ele para de nadar. E naquele tempo, até o pesqueiro chegar, o gosto do peixe ficava ruim. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um pequeno tubarãozinho dentro do aquário, dentro do navio. Então, aquele pequeno tubarão fazia com que os peixes ficassem nadando dentro do aquário. Conclusão, o gosto do peixe ficava muito melhor e o peixe ficou mais apreciado. Isso é a história que o Alexandre contou e que da apresentação dele foi o que mais me marcou, porque nesse momento da pandemia de Covid-19, as pessoas estão tendo que se reinventar. É um momento extremamente desafiador. Tem um tubarão do lado de fora da porta da casa da gente. E a gente tem que aprender de novo a como trabalhar, a como estudar, a como se relacionar com seus familiares, aos seus pacientes, as pessoas que têm clínicas, como que ela vai dar segurança para os pacientes nesse momento para entrar num hospital fazer uma cirurgia, ir numa clínica de fisioterapia, a teleatendimento, né? A telesaúde vai resolver, mas não vai resolver tudo, mas vai resolver uma grande parte. O aluno da faculdade de medicina, ele vai ter que aprender a estudar à distância. Muitos cursos estão com várias ferramentas aí para ensino e todo mundo está sendo desafiado por esse tubarão no aquário. Então tem uma história, tem alguma coisa que você fale que as pessoas evocam uma emoção nas pessoas. O Alexandre Siciliano, ele falou essa história porque quando ele chegou em Harvard, ele fez o mestrado de saúde pública dele em Harvard, foi a primeira coisa que o mentor dele conversou com ele, que ele precisava ter um motivo para buscar sempre melhorar, sair da inércia, que é o que vocês estão fazendo no meio da pandemia, assistindo aulas e buscando se qualificar. Uma coisa importante é contar a sua história. Então, quando você for fazer a apresentação, desde uma apresentação simples, de um pôster, uma apresentação formal de um trabalho, de um congresso, até uma aula, você tem um início, meio e fim. Normalmente, para os trabalhos científicos, você segue essa sequência. Qual o problema que te atraiu para você estudar? Então, eu estava revisando e vi que os pacientes, enfim, com Covid, estão tendo problemas cardíacos e ninguém sabe se esses problemas se mantêm ao longo do tempo. Então, você já criou o hiato que você quer preencher. Ninguém sabe. É pouco conhecido. Pode ser que sim, mas ninguém tem como provar que não. Então, o que eu resolvi fazer para resolver essa questão? Resolvi fazer um estudo prospectivo em que eu vou convidar pessoas que tiveram Covid e que não precisaram ficar internadas, pessoas que tiveram formas leves, para eu ver se tem algum problema cardíaco. Encontrei aí meus resultados agora, que de 500 pacientes analisados, 50 tinham algum grau de alteração no ecocardiograma. O que isso significa? Que pode ser que as pessoas tenham tido um dano miocárdico
e que isso se mantenha, leva a sequelas, pode levar a complicações em longo prazo, nós vamos acompanhar. Você contou uma história, né? E essa história que é fundamental. Comece sempre com um contexto. Contextualize o problema. O que está levando você até aqui? O que as pesquisas estão dizendo sobre aquele assunto, né? Então, para abordar mais uma vez a Covid, tem muita gente aí tomando vitamina D para Covid. Realmente, entre as múltiplas panaceias, essa é mais uma, né? Mas aí o cara pode falar, não, eu vi que tem estudos que mostram que a vitamina D melhora o sistema imunológico, que ativa o linfócito, que pode ser benéfico. Então, existem evidências. Será que a gente já tem algum estudo que comprova isso? Não, não existe nenhum estudo. Então, resolvi fazer um estudo sobre vitamina D e Covid. Defina claramente o problema. Não conseguimos entender por que o experimento não estava funcionando. Então, investigamos mais. Ou não há nenhum estudo definitivo que mostre que a vitamina D possa ser benéfica. Resolvemos fazer um ensaio clínico, randomizando para a vitamina D e placebo, e vendo o efeito no nível do linfócito, na internação hospitalar, nas complicações em 2 semanas. Dê sempre um resumo do trabalho. Então, uma das coisas mais erradas que eu vejo é a pessoa querer mostrar tudo na apresentação, né? Aí começa a falar os mínimos detalhes. Então, nós pegamos o coelho, cultivamos não sei o quê, esperamos 25 dias, aí sacrificamos, analisamos, e não sei o quê, não sei o que lá. Isso passa a ser muito entediante e você foge do ponto principal. Evite detalhes desnecessários. Dê informações que permitam entender o estudo, mas que não sejam distrações. E dê referências para interessados. Quem quiser saber mais sobre a técnica que a gente fez com os coelhos, veja nesse artigo. Coloca a referência ali para as pessoas que tiverem interesse poderem lá entender. Cuidado com excesso de detalhes. Então, aqui está um exemplo, né, de um slide que tem gráficos com cores, que tem setas, caixas, várias parágrafos com muitas linhas, subtítulo, 5 linhas de referências embaixo, né? Então, o que é importante desse slide? Ninguém sabe. Então, a mesma coisa, quando você fala muito, bota muita informação, você foge do principal. Depois de você passar o seu resultado, conclua, né? Então, as minhas conclusões, deixe claro para as pessoas o que você concluiu dali. Nosso grupo, chegou à conclusão que a vitamina D não tem efeito sobre a Covid. Ou então, nosso grupo chegou à conclusão que é possível haver um efeito, mas é necessário que se faça um estudo maior, com mais pacientes, analisando também outras substâncias. Descreva as próximas etapas, especialmente se você quer continuar e recrutar pessoas para te ajudar. E agradeça as pessoas que te ajudaram, que te orientaram, é de muito bom tom, né? Assim, agradeço a equipe do laboratório do Instituto Biomédico que me ajudou nessa pesquisa, agradeço a FAPERJ que financiou os kits, agradeço à Universidade Federal Fluminense, agradeço ao professor Luiz que me deu espaço na equipe. Isso é muito importante. Conclua, deixe claro para as pessoas o que você chegou à conclusão. E é muito importante você dar detalhes de contato, porque as pessoas vão querer entrar em contato contigo, né? Hoje está muito importante o Twitter. Quem é pesquisador, quem quer ser cientista, quem quer fazer carreira acadêmica, tem que ter Twitter. Hoje já tem aula em congresso sobre como se comunicar no Twitter com outros pesquisadores. É a melhor plataforma
científica. Não é Facebook, não é Instagram, não é LinkedIn, é o Twitter, que hoje é o centro da atenção do mundo científico. As revistas como New England e Lancet pedem que você mande uma figura que resuma o artigo inteiro para você botar no Twitter, quando você submete o artigo, para vocês terem ideia da importância do Twitter. Uma das coisas fundamentais é você manter as coisas simples. Por quê? Porque quando você apresenta, você quer que o maior número de pessoas entenda a sua apresentação. Isso dá mais visibilidade ao seu trabalho, abre chance de futuras colaborações. Então, por exemplo, eu sou médico, estou apresentando, se tiver um professor da área de informática, um engenheiro na sala, um físico, um advogado, pode ser que eles se interessem pela apresentação e queiram propor algum tipo de colaboração, alguma... Se eu ficar usando jargões, siglas, coisas que tornem a apresentação muito hermética, que só iniciados no tema possam entender, eu vou prejudicar a minha informação. Então, eu já tive sentado numa sala, querendo assistir um trabalho, e eu me distraí 1 minuto da tela. E aí o pesquisador ele colocou várias siglas. Daquele slide até o fim, eu não consegui entender mais nenhum slide. Por quê? Porque ele só usava as siglas, em nenhum momento ele explicava mais o que era aquilo. Então, perdi completamente o meu tempo ali, fiquei bastante chateado com aquela apresentação. Tente ser simples para poder ser entendido. Então, seu slide, a frase-chave também. Keep it simple. Deixe as coisas simples de serem entendidas. Então, tem essa frase do Paul Dirac, ele é famoso físico, né? Foi o que postulou a antimatéria. Ele é muito importante na minha área da medicina nuclear, porque ele que previu o pósito, depois ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E ele fala, o objetivo da ciência é tornar coisas difíceis em coisas compreensíveis de uma maneira mais simples. O objetivo da poesia é transformar coisas simples de uma maneira incompreensível. Os dois são incompatíveis. Então, é uma maneira um pouco radical, mas bastante interessante de você mostrar os objetivos. Enquanto o poeta pega uma rosa e fala sobre a rosa, o sentimento da rosa, o despetalar da rosa, as emoções que a rosa pode trazer, a transcendência, a cor. É uma maneira muito bonita de você fazer, mas aquilo não é ciência, é arte. É uma transcendência. Transformar coisas mais simples em coisas mais complexas, né? Tem um quadro que eu gosto sempre de falar para vocês, né? De Pablo Picasso, que é uma tela toda preta com um ponto vermelho. Está no museu. Poxa, eu seria capaz de pintar esse quadro, porque é só pintar tudo preto e botar um ponto vermelho. Mas o que você lê quando lê o título do quadro? Picasso coloca: homem angustiado, sozinho no quarto escuro, fumando e pensando na vida. A única ponta que você vê é a ponta do cigarro acesa, naquela escuridão. Aí, os artistas, né, as pessoas que interpretam, falam que aquele é o único ponto de conexão do homem, do seu pensamento com o mundo terreno, toda a abstração, o sofrimento, a angústia, o isolamento, é uma coisa genial. Depois que você entende o que aquele quadro significa, você fala assim, eu seria incapaz de fazer esse quadro, porque Picasso é um artista genial, e eu não sou capaz de fazer isso. Mas ele transformou uma coisa simples numa coisa complexa, que te traz emoções complexas. A ciência, não. O objetivo da gente é transformar coisas complexas
como a Covid-19, tão complexa que muitas e muitos centros estão estudando no mundo, em uma doença que a gente possa ter um diagnóstico, que a gente possa ter um tratamento, que a gente possa ter uma prevenção. Então, esse é o objetivo da ciência. Uma das coisas importantes é a atitude da pessoa que vai apresentar, né? Vocês já devem ter visto apresentações enfadonhas, pessoas falando de modo robotizado, de pessoas que decoraram o que estão falando, ou até apresentações de pessoas que viram de costas e começam a ler slide, né, que é insuportável. Né? Isso é realmente extremamente enfadonho e não ajuda em nada o seu trabalho. Né? A atitude é essencial, senão você vai perder a sua plateia, o seu tempo e o tempo das pessoas. Uma das coisas que as pessoas erram muito é não preparar o palco que elas vão se apresentar. Então, muito comum, o cara chega com um pendrive. Vou botar aqui meu pendrive. Aí, faltando 1 minuto para a apresentação, ele vê que o pendrive não abre, que a apresentação não está salva corretamente, aí quer baixar da internet, e aí perde o tempo da gente, perde o tempo da plateia, o próximo tem que fazer a apresentação correndo. Então, os congressos, hoje em dia, eles não permitem mais que você apresente... Só um minutinho aqui. Filha? Júlia? Você pode atender ali o telefone? Obrigado. Então, você tem que preparar o seu equipamento para a apresentação. Oi, filha. Agora eu não posso, eu estou dando aula. Vê se ele chegou, eles têm que entregar. Vê se ele pode subir, que eu já vou falar. Ih, caramba. Tá. Ele vai subir? Tá bom. Chegou uma coisa que eu comprei. Desculpa, gente. Talvez eu tenha que dar um break. O Gabriel está na sala? Gabriel? Tô sim, Cláudio. Tá. Eu talvez tenha que dar uma pausa de 5 minutos, porque a gente comprou uma coisa e estão entregando agora aqui em casa, eu vou ter que receber. Não tem problema. Eu peço desculpas aí quando você está em casa, né? Nem sempre você consegue controlar tudo. Quando tocar a campainha, eu vou lá. Então, uma das coisas... Oi? Bom dia, é o Sérgio. Bom dia. Sérgio. Eu posso aproveitar essa pausa e fazer uma pergunta, que acho que Claro. é o problema de todos. Enquanto você vai lá, eu pergunto ao Gustavo Parechan. Tá, aí conversa com o Gabriel um minutinho e já volto. Eu pergunto ao Gabriel. Gabriel, a minha pergunta é o seguinte: quando a gente está quase finalizando um trabalho, por exemplo, aqui em Cabo Frio, eu estou finalizando um trabalho que tem 320 casos de atendimentos do Covid, e eu pergunto o seguinte: eu posso procurar as revistas? Como eu procuro essas revistas para fazer a publicação? Por exemplo, eu posso procurar uma revista de pneumo, uma revista de terapia intensiva e uma revista de cardiologia, por exemplo, e expor esse trabalho para essas 3 revistas? E como que eu procuro? Eu ligo para o editorial, eu ligo para o revisor? Na prática, como que isso funciona? Uma vez que eu já estou finalizando a parte do cálculo, só falta o estatístico agora finalizar. Acho que serve essa pergunta para todos, por isso que eu pedi essa permissão, tá? Certo. Cláudio já saiu? Ele saiu. Tá contigo, então, Gabriel. Vamos lá, vou te dar a minha opinião. A escolha da revista, ela não é uma coisa muito... Não tem muito uma receita de bolo, né? Na aula eu mostrei algumas ferramentas. Sim, por isso que eu dirigi a pergunta para ti. Isso.
E aí o que acontece? No caso, nesse é o caso específico, né? Quando você tem um assunto que é abrangente e interessam diferentes revistas. Você tem que tentar ver exatamente qual é o desfecho que você está avaliando. Então, por exemplo, se você tem um desfecho mais cardiológico, aí eu acredito que uma revista de cardiologia. Se você tem um desfecho respiratório, uma revista de pneumologia. Existe em todas as revistas, né? Se você entrar no site das revistas, existe o corpo editorial. Então você pode ver quem é o editor, quais são uma coisa muito interessante também, as publicações recentes, as publicações que estão ainda, que foram aceitas e ainda não foram publicadas, né? Então você pode ver se tem alguma similaridade. Os próprios artigos que você citou no seu estudo, pode dar uma olhada nas revistas que eles foram publicados, e aí você vai fazendo uma lista, né? E nessa lista você vai elencando qual seria a revista principal, né? A top que eu gostaria de publicar. E aí você tenta primeiro nessa revista. Muitas revistas têm... Desculpa te interromper, mas aí eu mando um e-mail para o editorial, ou eu tento contato com o editorial, ou eu preciso de ser amigo do editor? Não. Qualquer um pode mandar o artigo para a revista. Né? Entendi. Ela tem que estar dentro do escopo. O que acontece, eu vi inclusive isso hoje, né? Eu estava vendo uma revista que eu quero submeter um artigo, que é uma revista da Escandinávia de medicina do exercício. E aí eles falam assim, na nossa revista existe a possibilidade de você mandar uma versão simplificada para o editor, para que ele fale, seria uma revisão rápida, para que ele fale se o seu artigo está dentro ou não do escopo. Porque, assim, muitos artigos que eu já submeti foram negados porque eu simplesmente o editor falou, olha, está fora do escopo da revista. Eu achei que a revista poderia revisar, mas ele fala, está fora do escopo. E aí, como que você descobre isso? Submetendo, e aí você vai saber pelo editor. Outro, vendo esses artigos que foram recentemente publicados. Então, por exemplo, se você trabalha com uma técnica que não é... a última publicação dessa revista foi em 98. Provavelmente essa técnica perdeu um pouco de interesse na revista. Tá? Então, é dessa forma que você deve avaliar. Eu dividi em alguns passos. Primeiro passo, fazer essa lista de revistas e elencar a partir dos artigos que você citou, né? E a partir das revistas que, porventura, você já submeteu alguma coisa, publicou. Nisso, você depois vai nas revistas e tem lá escopo, objetivos e escopo. Lê isso, que geralmente é uma coisa bem geral, então, assim, não vai te dar muito... Você pode achar que está dentro do escopo e não está. E aí, o mais legal é isso, ver os artigos recentes. Tem algumas ferramentas, por exemplo, as revistas elas colocam os mais baixados, os mais citados, né? Dá uma olhada em que a revista está se interessando, né? Certo. E, em algum momento, é tentativa e erro também, porque você vai ser negado em uma, duas, e até você achar a revista que cabe melhor seu artigo. E eu posso disparar para todas e vou adequando, por exemplo, uma vai pedir 500 caracteres, outra vai pedir 400 caracteres. E aí eu vou ajeitando para aqueles também, para aquela formatação que eles pedem também. Eu posso fazer isso ou isso é uma coisa, vamos dizer assim, tipo, é errado fazer uma loteria? É errado. Por quê, Sérgio? O que acontece? Quando você vai submeter um artigo, tem um campo lá que você fala que esse artigo ele não está sendo avaliado por nenhuma outra revista. Não foi submetido ou não está sendo avaliado por nenhuma outra revista. Entendi. Então, quando eu fizer essa lista, eu mando para aquela que eu escolhi, igual o vestibular, né? Eu vou para aquela universidade que eu queria, Exatamente. Não consegui, vou para outra, não consegui, vou para outra. Você desculpa essas perguntas meio bobas, né? Mas na prática aqui eu emperrei nesses pontos, e daí por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Não, perfeito. Eu acredito que muita gente tem essa dúvida também. Então é isso. Não pode. Existe
um sistema, eu não sei para... Eu já submeti dessa forma. Que a editora, né, como o Claudio falou, a Elsevier, que é uma das maiores, mas ela não foi a Elsevier, foi uma outra, não lembro. Mas eu mandei um artigo para uma revista. Aí eles falaram, olha, a gente tem um sistema aqui que você pode escolher 5 revistas que você acredita que o seu artigo caiba. E aí o editor ele vai mandar para uma dessas revistas e ele vai automaticamente indo para outras, tá? Isso acontece. Entendi. Mas isso quando é um requerimento do sistema, entendeu? Você não pode disparar para revistas que não tem... Sendo que isso não foi solicitado para você, né? Por conta própria. Então, tem que tentar uma e depois outra. Isso é um pouco negativo, por um lado, que, por exemplo, eu tive um artigo que ele demorou 1 ano para ser a primeira resposta. Agora a gente está na 3ª revisão, né? E aí foram 2 revisores. O primeiro revisor já foi respondido e o segundo revisor está batendo em um método estatístico. Eu já tentei responder algumas vezes, né? E está ali, sempre nessa última revisão. Então, vai ter mais ou menos 1 ano e meio para o artigo ser publicado. Isso acontece, não é muito comum, mas isso acontece, entendeu? Entendi. E, por exemplo, quando eu coloco, por exemplo, infectologia, cardiologia, pneumologia, mesmo sendo atividades diferentes, eu não posso distribuir para 3, vamos dizer assim, 3 temas diferentes do mesmo assunto. Eu tenho que ir primeiro para aquela revista que eu escolhi, tento ela, mesmo que demore 1 ano, igual você está citando esse artigo, para depois, não conseguindo preencher o escopo dessa revista, partir para outra revista. Sim. Na prática, você vai vendo algumas revistas que respondem rápido. Então, por exemplo, na minha área, o Journal of Physiology é uma das revistas mais importantes. E aí, alguns estudos, né? Tem alguns estudos que eu nem mando para lá, porque eu vejo que não tem a cara deles, não tem o escopo deles. Mas eu tive 2 estudos que eu mandei para lá, eles foram negados. Só que eles me responderam em 2 dias. O editor falou assim, olha, esse estudo não está no escopo da revista, porque ele é um estudo de fisiologia mais aplicada. Sugiro outras revistas de fisiologia aplicada. Aí o outro que eu mandei, eles sugeriram a Experimental Physiology, que é uma revista também do mesmo grupo, né? Mesma sociedade, só que uma revista com fator de impacto inferior. E aí eles sugeriram. Muitas revistas fazem também o seguinte. Eu mandei um artigo para o European Respiratory Journal. O artigo é muito bom, parece até que ia ser aceito de cara. O artigo é muito bom, excelente desenho, tal, mas infelizmente não será avaliado no European Respiratory Journal. No entanto, a gente tem uma revista tal que é Open Access, ou seja, você paga para você publicar. Então eles podem sugerir também uma revista deles, só que é paga. Isso é muito comum. Tá? Então isso também acontece. Entendi. Vamos muito obrigado, desculpe aí as perguntas. Nada. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gabriel. Peço desculpas aí pela interrupção. Até agradeço aí a vocês terem feito. Peço autorização para que a gente mantenha esse diálogo. Eu acompanhei uma parte deles na gravação, porque eu acho que é útil para todos que forem assistir. Tá bom? Perfeito, Cláudio. Vamos seguir, então. Uma das regras que eu recomendo, que muitas pessoas se enganam, é você visitar a sala antes de você fazer a apresentação. Às vezes, você vai apresentar numa sala que as pessoas vão ficar longe do slide e a apresentação, a tela é pequena. Se você botar letras pequenas, ninguém vai enxergar. Você vai apresentar numa sala que a iluminação não é adequada, é muito clara. Então, se você deixar slides que não tenham muito contraste entre o que está escrito e o fundo, vai prejudicar. Você vai para salas em que tem uma acústica ruim,
Então é importante você ver para usar o microfone. É muito importante você visitar o local que você vai falar antes, isso te dá segurança e permite que você não caia em certas armadilhas. A coisa importante é ver se tem água também, né? Porque às vezes quando você vai falando a garganta fica seca e isso pode prejudicar a sua apresentação. Eu vou mostrar para vocês eu considero Steve Jobs, né, o falecido Steve Jobs, o maior apresentador de toda a história, né? Assim, ele dava uma vez por ano a chamada Keynote Conference, que era quando ele apresentava os novos aparelhos da Apple, né? E elas são muito famosas. Vocês vão ver na internet aí no YouTube apresentações com 36 milhões de visualizações, 40 milhões de apresentações. E uma das coisas do Steve Jobs, né, que ele sempre apresentava com essa roupa, né? Ele tinha esse jeito de se vestir, mas isso é tudo muito estudado. Ele era tão estudado, que ele conseguiria parecer casual e improviso, uma coisa que é muito estudada, que é muito preparada. E isso é genialidade pura. E a gente consegue aprender muito vendo o discurso dele. Eu separei para vocês aqui a apresentação mais importante e mais famosa dele, que é quando ele apresentou o iPhone. Então a gente vai ver, são 2 minutinhos, né? E vocês vão ver o que ele faz, né? Então vamos observar, espero que vocês consigam escutar bem. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator.
an iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Então, é uma genialidade realmente assustadora, né? A qualidade dessa apresentação é uma coisa espetacular, espetacular. Ele consegue contextualizar, né, o que a Apple tinha feito antes, o que a Apple se propôs a fazer e como que ela está entregando. E você vê tudo, né? A confiança que ele tem, né? A postura que ele tem. E parece uma coisa de improviso, mas não é. Não é. É muito bem ensaiado, é muito bem preparado, e isso causa um impacto colossal, né? O iPhone hoje, a gente não precisa falar na revolução que se criou na indústria do telefone, né? Então, como que você lida com o principal problema de fazer uma apresentação em público? É o medo de falar em público. Então, se vocês forem estudar, eu já tive a oportunidade de estudar bastante estresse mental, estresse, tem até uma linha de pesquisa da interação aí do sistema nervoso com o cardiovascular. Falar em público é a coisa mais estressante que pode ter. É muito estressante. E ela faz uma ativação do sistema nervoso simpático, ela é uma das provas para a gente desencadear a isquemia nos pacientes, porque ela dá uma descarga adrenérgica imensa. E muita gente não fala em público de jeito nenhum, né? Ou quando vai falar, tem apresentações muito ruins. Então, tem algumas dicas aqui do próprio site da Elsevier. Respirar lento e profundamente alguns minutos antes da fala. São as técnicas aí de relaxamento. A colega de vocês, Lissandra, e o Érito, né, acabaram de publicar uma cartilha sobre meditação na pandemia, em que a Lissandra e o Érito falam sobre isso, né? A meditação, ela envolve movimentos respiratórios profundos e lentos. Isso faz uma ativação parasimpática que consegue diminuir a resposta simpática. Isso está bem comprovado, muito bem comprovado. E isso tem um efeito muito importante na hora de você ter controle para falar. Tente visualizar, quer dizer, fazer uma imagem mental, feche os olhos e fica se imaginando apresentando. Imagina você apresentando como Steve Jobs, né? Isso melhora bastante a hora de você apresentar, porque já tem um modelo mental na sua mente que você vai seguir. Transmita confiança a si mesmo. Diga que você está bem, que você está ótimo, que você conhece o assunto, que você está relaxado. Se sinta confiante. E, quando vocês fizerem a cadeira do Evandro, né, ele vai falar sobre isso, existem as chamadas Power Poses. Power Poses, que são posturas de poder. Essas posturas, quando o corpo assume essa posição, há vários estudos mostrando que você se sente mais confiante, que há liberação de endorfina, que há liberação de várias substâncias que te dão força, libera testosterona, reduz a produção de cortisol. E a mais famosa dessas Power Poses, ela foi descoberta por essa pesquisadora, ela é Amy Cuddy, ela tem uma TED Talks espetacular, eu recomendo que vocês vejam, pesquisadora sobre essa psicologia das apresentações em público.
E ela fala isso nesse TED Talk, está aqui o link, depois vocês assistam, vale a pena assistir. Nossos corpos mudam as nossas mentes. As nossas mentes mudam o nosso comportamento. E as mudanças de comportamento mudam os resultados, os desfechos, né? Então, a mais famosa pose é essa pose da Mulher Maravilha. Seja homem, seja mulher, quando você fica ereto, com o corpo esguio e com as mãos postas na cintura, do jeito que está aqui a Dominique, ela está aqui, Christine Lagarde, desculpa, nessa pose, aqui tem a Beyoncé nessa pose, né? Essa pose especificamente, se você ficar 2 minutos nessa pose, há uma liberação de substâncias, hormônios e ativação do sistema nervoso que te dá mais confiança para você falar. Por incrível que pareça. Estudem esse assunto, aprendam sobre esse assunto. Se você quer falar, esteja com a sua melhor roupa. Vista-se de uma maneira que te transmita confiança. Tudo isso vai ajudar você a se sentir com poder. E estar com essa sensação de poder melhora o resultado da sua apresentação. Quando você for subir para apresentar, suba com energia, né? Vá cansado, de modo desleixado, né? Ao ver você andar de modo enérgico, isso energiza o público. Eles vão esperar que você os envolva e tenha atenção deles. Se vocês verem os shows de Frank Sinatra, sempre que ele entrava no palco, ele entra correndo. Se vocês forem na internet ver o discurso, quando o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, né? Vocês vão ver como que ele entra no palco para receber o Oscar. É de uma maneira espetacular, ele entra correndo, sobe as escadas, né? E isso transmite uma energia muito positiva, isso contamina a plateia. As pessoas aplaudem ele durante minutos de pé. A maneira com que você vai se postar, né? É sempre melhor apresentar em pé do que sentado. Tem um efeito muito mais positivo. E a maneira com que você fica, se você ficar recurvado, com os braços para frente, isso diminui a sua capacidade de projetar a voz, diminui a sua autoridade, diminui o impacto nas pessoas que estão escutando. Tente ficar ereto, com a postura esguia, né? Se você tiver que apresentar sentado, que hoje é muito comum em congressos, quando você faz mesa redonda, coloque, fique sentado no fundo do assento, mantenha os braços relaxados, afastados do lado do corpo, né? Evite ficar com a mão no colo, ficar roendo as mãos, né? Não saber o que faz, isso não transmite uma boa impressão. Tudo isso impacta como as pessoas vão escutar você. Uma dica que parece besteira, mas é muito importante, é o sorriso, né? Então, quando você sorri, você muda a outra pessoa. Nós, seres humanos, somos seres sociais e o nosso cérebro é feito com empatia, né? Então, quando uma pessoa ri para você, você vai rir para ela por causa da sua conformação cerebral. Existem os neurônios espelho que vão buscar reproduzir a mesma coisa. Sorrir relaxa você, mesmo que o sorriso seja forçado. Tem estudos comprovando que isso reduz o estresse. O público gosta de assistir pessoas que estão sorrindo. Pessoas severas, sérias, especialmente para situações complicadas, afastam as pessoas. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham um sorriso quando vão falar. E você está ali para falar, e às vezes você vê as pessoas falando baixo, não quer usar o microfone. Use o microfone, seja ouvido. O público veio à sua palestra, então eles querem ouvir você. Se tiver um microfone, use. Não tenha medo de usar microfone. É importante. Use bem o seu tempo. Quando você está falando, às vezes, uma pausa, uma reflexão, você poder permitir que a plateia acompanhe a linha do raciocínio. Se você dosa mal o tempo, no final você tem que correr com os slides. Isso é muito ruim.
né? Quando vocês forem fazer concurso para professor, uma das coisas que conta ponto na prova de professor é se você conseguiu terminar no tempo sem ter que correr com os slides. Se você terminar muito antes do tempo, você perde ponto. Se você passar do tempo, você perde ponto. Se você correr com os slides para você ter que terminar na hora que você tem que terminar, você perde ponto. Então, você tem que saber dosar o tempo. Uma coisa que parece boba, mas é muito importante, é fale para a audiência, não para a tela. Então, às vezes, a gente vê, né, infelizmente, em congresso, a pessoa virar de costas e começar a ler os slides. Isso é muito ruim. O contato visual é muito importante. Também existem estudos, quando a gente olha na direção das pessoas, você tende a cativar as pessoas, né? E organize a cadência da apresentação, evite passar do tempo ou correr com os últimos slides, como a gente tinha falado. E, no final, sempre agradeça, né? Sempre termine agradecendo para as pessoas que te deram a atenção delas. O tempo é um bem mais precioso, as pessoas que escutaram. E, se for possível, se coloque à disposição para perguntas. Nos congressos existem certas situações, por exemplo, conferências, em que não cabem perguntas. Já, normalmente, temas livres, né, quando você vai apresentar um trabalho, existe um tempo já pré-determinado para as perguntas. Com relação agora, não a forma que você vai apresentar, mas a forma dos slides, né? Então, rapidamente, se tem em qualquer lugar na internet, esse aqui é um resumo da própria Elsevier. Menos é mais. Então, se entupir sua apresentação de slide pode ser ruim, porque você vai ter que correr e não vai aproveitar o conteúdo. Como regra, de 20 a 25 slides no máximo para cada hora de apresentação. Então, a apresentação de um tema livre, você vai botar 10, 12, até 15 slides no máximo, né? Você vai ter 15 minutos, mas você tem que estar muito bem ensaiado o que você vai falar. Normalmente, 10 slides dão conta. Crie sessões, né? Então, você vai poder saber em que momento que você está chegando da apresentação. Se faltam 2 minutos e você ainda está na descrição dos métodos, você está muito mal na sua apresentação. Evite esse excesso de marcações, né? Normalmente, você vai colocar 3 a 5 tópicos por slide. Se você encher o slide de informação, é ruim. O slide fica poluído, não presta para nada e as pessoas não conseguem ler. Uma coisa importante é você evitar palavras escritas erradamente. Vocês não sabem o impacto que tem um erro de português numa apresentação. Já teve apresentação de eu ver um erro de português e parar de assistir, porque é um erro tão absurdo que eu falei, pô, será que o resto dessa pesquisa que ele fez é confiável? Ele não sabe nem escrever. Então, tem um impacto muito grande. Vocês têm que checar se tudo que está no slide está escrito corretamente, porque isso vai causar um efeito muito grande na plateia. Vocês têm que ter certeza do que vocês estão falando está bem escrito. Usar imagens, né? Isso é muito importante. Se você só usa texto, fica muito maçante a apresentação, texto, tabela, tente usar algum tipo de imagem. Vocês viram a apresentação do Steve Jobs, né? Ele poderia colocar ali a Apple descreveu primeiro, né, tal, computador, não sei o que lá. Ele, coloca a foto do computador e ele diz, né? O slide, ele é isso, ele é um suporte à sua apresentação. E uma coisa importante é que a apresentação seja compreensível, você tem que ler, né? Então, o título, você vai usar o tamanho 28 a 40 pontos, no texto 18 a 28 e nas referências de 12 a 14. Se você fugir disso, as pessoas não vão conseguir enxergar seu slide. Esse aqui é um exemplo de uma matéria do New York Times falando sobre slides mal feitos. Então, aqui, slide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. As letras são muito pequenas, ninguém consegue ler nada, né?
E aqui você vê, ele colocou várias coisas dentro do slide, textos, palavras, são coisas incompreensíveis. Outra coisa, nesse slide aqui, ele coloca a repetição de palavras, textos exagerados, desnecessários, e acabam prejudicando a compreensão, né? Então, nessa matéria, eu coloquei aqui também o link, né, do Washington Post. Você vai ter a lição para pessoas que querem fazer PowerPoint. Faça a apresentação para a audiência, não para você ficar lendo. Se possível, tente falar sem a apresentação. A apresentação é um suporte, né? É uma referência ao que você está falando. Ela não é um centro, né? Olhe para a audiência sempre no olho, mais um lugar para reforçar isso. O tempo é precioso. E se você não sabe o que você quer dizer, nada vai ajudar você a dizer isso, né? Você tem que saber o que você vai falar. Você tem que estar muito bem preparado para falar. Então, preparei aqui um estudo para mostrar a vocês o que eu acho que é uma apresentação padrão, né? Por ano, eu devo assistir talvez mais de 100 apresentações de trabalho, né? Das pessoas que querem entrar no mestrado, querem entrar no doutorado, mais os congressos que eu assisto também. Esse ano os congressos vão ser online e muitos vão ter apresentações virtuais, né, de posters, de temas livres que a gente vai assistir. Ontem assisti 5 apresentações da Universidade de Harvard, do Samuel Moscavitch, que está fazendo pós-doutorado lá, ele me deu o link. Eu vi que apresentações espetaculares, muito bem feitas. Então, esse trabalho é um trabalho que foi publicado no New England na semana passada e é um grande avanço porque é um artigo feito por brasileiros, num estudo feito no SUS, espetacular o estudo, publicado no New England. Então, eu peguei o artigo e criei uma apresentação científica para servir de exemplo para vocês. Então, o título, o artigo, a referência aqui, e aqui o primeiro slide que eu coloquei. A pergunta que o artigo quer responder, de cara, para vocês saberem. A trombectomia é eficaz em pacientes com AVC isquêmico atendidos no sistema público de saúde brasileiro? Essa é a pergunta que o artigo vai querer responder. Então, de cara, vocês já sabem o que a gente vai buscar. Qual o problema a ser respondido? Qual o fundamento disso? O que levou? Qual o contexto que levou a essa pesquisa? 8 estudos randomizados demonstraram o benefício da trombectomia em pacientes com AVC isquêmico. Mas todos os estudos foram feitos em países ricos, países de primeiro mundo. O governo do Brasil decidiu financiar um estudo para avaliar se o uso dessa técnica seria efetivo, ou seja, se diminuiria os desfechos adversos, né, no paciente com AVC, e se seria custo-efetiva em um país com menos recursos, como é o Brasil. Então, foi criado esse estudo. O nome do estudo é Estudo Resilient, que é a randomização do tratamento endovascular com um stent e aspiração do trombo versus a melhor terapia médica possível no AVC em grandes vasos do cérebro. Então, contextualizei, já disse para vocês o motivo, e agora eu vou falar a metodologia. A metodologia, poucas coisas eu estou falando dessa metodologia. A metodologia do artigo é uma página inteira, mas o meu resumo é esse. Vamos ver se vocês entendem. O estudo foi feito em 12 hospitais públicos brasileiros, randomizou 300 pacientes. Ele estava preparado para randomizar 600, mas foi interrompido por 300, porque já foi encontrado um resultado significativo no estudo. Os pacientes tinham que ter um AVC com oclusão intracraniana proximal, no território da cerebral anterior, né? Cerebral média, ou a artéria cerebral anterior, ou carótida. E eles tinham que estar dentro das primeiras 8 horas do AVC. Foi uma randomização 1 para 1. Um paciente
era randomizado para o grupo controle, AVC, se ele chegava naquele delta-T das primeiras 3 horas e meia para receber RTPA, ou então tratamento convencional, ou o mesmo tratamento seguido da trombectomia mecânica. Então, não é um estudo duplo cego, porque não tem como você fazer um duplo cego nesse tipo de estudo, porque o paciente vai sofrer um cateterismo. Tanto os médicos quanto o paciente vai saber que foi levado para a sala de hemodinâmica. Mas é um estudo randomizado, então é um estudo controlado. E o desfecho primário é a escala de Rankin modificada em 90 dias. Como eu acho que muitas pessoas não conhecem essa escala, eu resolvi colocar a escala e vou mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente tem que fazer as coisas compreensíveis para o maior número de pessoas. As variáveis, então, foi feita uma randomização balanceada. Os pacientes foram divididos de modo igual, 70 anos para um grupo e outro. Esse score, que é um score de gravidade do AVC, o uso de trombolítico, o sítio de oclusão e pelos centros. A variável independente que foi estudada foi o uso da trombectomia. Então, a trombectomia é a única coisa que difere os dois grupos. Em todo o resto, eles têm que ser iguais. Tem que ser iguais na idade, no sexo, no tempo para a chegada no hospital. Um grupo foi randomizado para receber X e o outro não receber X. E a variável dependente, que a gente vai medir, que vai ser o desfecho, é esse score de Rankin. Então, a intervenção que foi testada é a trombectomia. Então, eu fiz um vídeo, né, mostrando aqui para vocês o que é a trombectomia. Você passa com um catéter pelo trombo que está causando o AVC. E dentro desse trombo, você vai passar um stent. A gente vai observar aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui passou o stent, reabriu o vaso, e aí vai puxar esse trombo. Então, vocês vão ver aqui, ó, feito um balão que oclui o vaso e a trombectomia ele faz a aspiração desse trombo. Com isso, você recanaliza a artéria do paciente com AVC. Aqui eu coloquei também o que é o score de Rankin, a escala de Rankin é o desfecho, e você tem 0 sem sintomas, 1, nenhum déficit significativo, o paciente consegue voltar a trabalhar, mas houve alguma alteração, uma leve deficiência. Ele não faz tudo, mas tem uma possibilidade de fazer quase tudo, moderada, deficiência grave e o óbito. Então, ela vai de 0 a 6. Os pacientes que ficam com uma baixa pontuação, eles vão conseguir voltar a trabalhar, se vestir sozinhos, sair sozinhos para ir ao médico, né? Ele vai conduzir quase tudo. O AVC causou um pouco dano. E os pacientes que ficaram com as escalas mais altas, o AVC causou um grande dano na vida deles. Então, essa escala, ela mede várias coisas, né? O grau de incapacidade e inclui, junto, a mortalidade. Então, eu já mostrei toda a metodologia, todo o objetivo, o que a gente quer fazer, quais são os resultados. Então, é sempre importante, quando vocês forem apresentar, ter essa tabela 1. Essa tabela 1 são as características da população do estudo. Por quê? Ela mostra em qual grupo de pacientes a gente vai poder aplicar. Então, a gente vê, são pacientes idosos, 65 anos, variando de 54 a 77. Houve um bom equilíbrio aqui de homens e mulheres. O estudo foi com predomínio de pessoas da raça branca. O score aqui de gravidade foi 18. A maioria do hemisfério esquerdo, né, que é um hemisfério dominante da maioria das pessoas. E aqui as comorbidades associadas. Também é muito importante essa tabela que não haja diferença estatística entre os grupos. Poderia indicar uma falha de randomização.
Então, a tabela 1, ela não dá nenhuma informação do resultado do estudo. Ela dá informação de como você tem os pacientes incluídos no estudo e a generalização desse estudo vai poder ser feita para qual grupo de pacientes. Aqui é o resultado do estudo. Então, a New England, eles fazem assim, gráficos belíssimos. E esse é um gráfico que diz por si só. O grupo controle, você vê que a escala de ranking pior, o óbito, que é o 6, 30 pacientes, o 5, 16 pacientes, o 4, 19 pacientes. Então, você vê, você tem um percentual de pacientes com essa escala pior, muito maior, né, do que no grupo que fez trombectomia. No grupo trombectomia, você vê o 6, o 5 e o 4 vão ocupar aqui pouco mais de 40%, enquanto no grupo controle ocupa mais de 60% dos pacientes, esse grupo com pior desfecho. E aqui uma informação, o odds ratio para uma melhor score foi de 2,28, intervalo de confiança em 1,41 a 3,69, favorecendo a trombectomia. Então, aqui está o resultado do estudo. Simples, fácil de ver. A trombectomia causou melhores scores de modo significativo. Ele faz uma subanálise nos pacientes com os melhores scores. Então, se o paciente recebeu trombectomia, 35% dos pacientes tinham o score 0, 1 ou 2, enquanto só 20% do grupo controle. Um intervalo de confiança de 2,6, né, a 27 do odds ratio. Então, claramente demonstrado que os pacientes que receberam trombectomia tiveram melhores desfechos. Uma única frase para falar dos desfechos negativos, né? Não houve aumento de eventos adversos no grupo submetido à trombectomia. Então, não teve mais hemorragia, complicações vasculares graves, transformação hemorrágica do AVC, nenhum evento adverso relacionado ao cateterismo. Conclusão do estudo. Simples. Neste estudo randomizado, realizado dentro do sistema público de saúde brasileiro, o tratamento endovascular dentro de 8 horas após o início de sintomas de AVC, em conjunto com o tratamento padrão, resultou em melhores resultados funcionais em 90 dias do que o tratamento padrão isolado. Então, esse é o 9º estudo desse assunto que mostra o mesmo resultado. Por que saiu no New England? Uma coisa que todo mundo já sabia, que a trombectomia é o melhor tratamento para AVC, porque foi feito num país que não é rico. Então, você mostrou que uma intervenção complexa, que é botar um paciente com AVC dentro de uma sala de hemodinâmica, fazer um catéter ali no cérebro e aspirar, puxar aquele trombo, consegue melhorar os pacientes de modo significativo. E esse estudo publicado semana passada é um marco para a medicina brasileira pública, que tem um sistema público muito bom, por sinal, de saúde comparado a vários outros países, né? Os Estados Unidos nem o tem. Os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, nem tem sistema público de saúde, né? Isso foi uma das fragilidades que talvez tenha feito com que a Covid tenha tido esse desfecho tão intenso lá nos Estados Unidos. Muita gente discute isso. Sempre termine colocando referências, porque são importantes para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Então, eu fiz uma apresentação de um estudo clínico complexo em 12 slides, para vocês poderem ter acesso. Vou falar só um pouquinho sobre pôster, para a gente terminar e poder interagir entre a gente. Então, os pôsteres
são importantes. Na verdade, a maioria de vocês vai apresentar os trabalhos como pôster, mas sempre tentem fazer apresentações como orais. Sempre que você mandar. Por quê? Porque os melhores trabalhos sempre são orais. Você alcança maior impacto nas pessoas com a apresentação oral, mas apresentar um pôster não desmerece ninguém. Na verdade, o famoso trabalho de angioplastia primária, de angioplastia, apresentado pelo Andreas Gruntze, foi apresentado como pôster num congresso do American College, e é um trabalho que tem milhares de citações até hoje, né? Então, hoje os pôsteres estão passando por uma revolução. Então, esse aqui é uma matéria publicada na revista da FAPESP, no final do ano passado, como produzir um pôster, né? Eu recomendo que vocês comecem a ler a revista chamada Pesquisa FAPESP. Ela é gratuita, você entra no site, e ela tem muitas dicas sobre trabalhos científicos, sobre como fazer uma boa pesquisa. Eu leio ela todo mês, eu acho fundamental. E ela mostra aqui algumas dicas importantes sobre o pôster. Crie um título curto, em linguagem acessível, e use letras grandes. Você botar lá técnica farmacológica, DN, acetil, cisteína, não sei o que, linfócitos agregados da roseta da ovelha, mostrando, não sei. É insuportável, ninguém vai nem olhar para o seu pôster, né? Agora, se você colocar assim, uso do inibidor da ECA melhora a performance linfocitária. Opa, quero ver esse estudo. Então, o seu título é um chamariz para as pessoas quererem se interessar pelo seu pôster. Tente colocar o achado principal no centro do pôster, porque a visão das pessoas, né, converge sempre para o centro. E tente colocar ele de um modo grande, facilitando a leitura, num fundo neutro. E utilize as bordas do pôster para informações complementares que levem ao achado principal. Você pode escrever a metodologia, pode colocar aqui uma outra tabela, colocar referências, né? E o QR Code, você pode botar um QR Code que é fácil, existem vários aplicativos, e você faz um upload no Google Drive da versão completa do pôster, anotada, com mais dados. Quem tiver interesse, vai e clica ali e pega. Essa campanha ela é mundial, chama Better Poster, e aqui está um exemplo. Vejam esse pôster aí, premiadíssimo, né? No centro está a informação mais importante. Pessoas que estavam trabalhando como bombeiro e que responderam, né, a chamada do World Trade Center, né, quando teve o ataque terrorista de 11 de setembro, são chamados World Trade Center Responders, tem déficits cognitivos e desordem do estresse pós-traumático, eles têm anormalidades na substância branca. Foi o chamado desse estudo. O título do pôster é Correlação dos achados neurais da disfunção grave cognitiva e estresse pós-traumático, análise preliminar dos respondedores do World Trade Center. Então, o título é esse, ele fez a análise e ele encontrou mais anormalidades da substância branca. Ele bota aqui algumas ressonâncias, bota uma tabela, mostra como ele analisou, e tem o QR Code. Se você bota seu celular ali, você consegue fazer o download do pôster tradicional, do desenho tradicional. Então, é realmente uma coisa brilhante. Aí, Gabriel, que vai gostar disso, está tendo uma campanha para os cientistas de quarentena tuitarem os pôsteres antigos que eles têm. Então, ensine as pessoas com um único slide, o primeiro slide único, né? Então, você cria um slide de um pôster que se apresentou ano passado, ano retrasado, em alguma conferência,
e você transforma aquele pôster inteiro num único slide no PowerPoint e coloca no Twitter. Ano passado eu fiz uma pesquisa e encontrei, né, o Gabriel pesquisa muito negócio de temperatura, né, a relação do estresse térmico, né? Então fiz um estudo e mostrei que o estresse térmico estava associado a isso, isso e isso. Bota no Twitter e vê o que acontece. As pessoas começam a comentar, pô, Gabriel, que legal, eu não sabia que isso podia, com única imagem, né? Que é o que as revistas estão fazendo, né? Então tem esse movimento na internet aí, e pôster no Twitter, né? E esse é o meu último slide, né? Essa também é a última aula que eu estou dando no curso, e eu queria aproveitar para a gente discutir um pouco com vocês sobre não só um pouco sobre essa apresentação, mas também um pouco sobre a disciplina, o que vocês acharam, pedir para a Aline mandar aí para vocês a autoavaliação, né? Para vocês avaliarem a disciplina também, avaliarem a performance de vocês, para que a gente possa melhorar. Foi assim uma coisa bem arrojada que a gente fez, acho que a gente foi a primeira disciplina a ir para a apresentação remota, né, que a gente não está fazendo ensino à distância, a gente está dando aulas remotas, e depois disso as outras disciplinas da pós-graduação foram se seguindo, e a gente foi melhorando ao longo do tempo. Eu acredito que a gente aprendeu bastante, né, até como interagir, como falar com vocês, e muitas universidades, né, a própria UFRJ já anunciou que esse ano provavelmente não vai ter aulas presenciais, e eu creio que a UF também não deva mais ter aulas presenciais. Então, a gente precisa muito do feedback de vocês para tentar melhorar isso. Então, eu tenho ainda alguns minutos, né? Vou dar uma aula depois. Quem quiser ou colocar no chat, eu vi que foram colocadas algumas coisas no chat, mas também tomar a palavra, falar sobre a disciplina, sobre o formato das aulas e, enfim, dizer o que acha que melhorou, o que a gente pode ajudar. Podem falar, por favor. Eles estão inibidos? Oi, professor Cláudio. Bom dia. Quem está falando? É o Felipe, sou aluno orientado do Gabriel. Oi, Felipe. Pode falar. Bom dia para você, bom dia a todos. Acho que, inicialmente, eu tive um pouco de dificuldade com o método online, com esse método remoto. Não sei se todos tiveram, né, principalmente de interação e tudo mais, mas ao longo do período a gente vai adaptando. Acho que esse processo vai ser adaptativo ao longo do ano, enfim, com tudo. E em relação à metodologia, a sua disciplina, acho que eu saio um outro aluno, um outro ser também, com uma visão muito mais crítica, sério, com uma visão muito mais crítica das partes científicas, até de críticas na sociedade, enfim. Foi muito pontual a disciplina, em todo o processo de vários professores dando aula, então aí a gente consegue ter o contato da forma didática de cada um. Acho que é muito bom todo esse processo. Fico agradecido aí por tudo. Que bom, Felipe. Fico muito feliz. Obrigado pelo seu feedback. E isso que você falou é uma coisa que a gente busca mesmo, né? Quando você é um pesquisador, um cientista, se interessa pelo método científico, você passa a ser muito questionador, né? Passa a questionar muitas coisas que te passam, que te entregam, que te falam, né? E por isso que os cientistas também são muito vistos no modo negativo quando você tem pessoas no poder que não são muito democráticas, né? Porque aquilo
ameaça, né, o poder, porque o cientista ele sempre busca a verdade. Você não busca ideologia partidária, você não busca uma resposta, você busca a resposta, né? E a gente vê aí a questão da Covid, né, que houve uma ideologização, uma coisa que foi fora da ciência e que acabou sendo uma distração muito grande, né? Em vez de se alocar recursos para coisas que deveriam ter sido investidas, acabou se investindo muito em coisas que não tinham evidências suficientes, né? Então, eu vi uma pesquisadora escrever no jornal que não tem nenhum estudo grande, assim, forte, que mostrou que a cloroquina tinha efeito na Covid de modo significativo. E hoje deve ter aproximadamente 300 ensaios clínicos no mundo acontecendo sobre a cloroquina. Então, a quantidade de dinheiro, de energia, de coisa que está sendo feita para pesquisar uma coisa, e que ao invés dessas 300, se tivesse sendo feito 50 de cloroquina, mas 250 de outras coisas, poderia se chegar, talvez, a respostas muito mais positivas num período mais curto, né? Então, assim, a gente passa a questionar até as coisas que vão acontecendo no nosso país e no mundo, de modo geral. Obrigado. Quem mais quer falar alguma coisa? Professor, Olá, Oi? pode falar. Pode falar. Se apresente, por favor. Bom dia, meu nome é Ana Emília, eu sou da pós de Fisiologia e Farmacologia. Eu gostei muito da disciplina, foi excelente, assim, na verdade, eu falo por mim, né? Fiquei na expectativa sempre de chegar à aula de sexta-feira, assim, foi um aprendizado muito denso. Bom, fico feliz. Com várias oportunidades de conhecer algumas coisas sobre pesquisa científica que, de fato, eu não conhecia. Eu já estou no doutorado, mas mesmo assim a gente, às vezes, não tem contato com muito detalhe das informações, principalmente sobre submissão de artigo, como a gente fazer exatamente esse refinamento. E foi muito bom isso, assim, a gente conseguiu aprender bastante coisa, fora a oportunidade de poder pesquisar os links em que vocês citavam nas aulas, por estar em casa com um computador disponível, poder imediatamente acessar essas informações sem depois passar um tempo e acabar sendo perdido com o tempo, né, essas informações. Então, isso foi muito válido, sim. Então, eu quero só agradecer mesmo e dar parabéns para vocês. Assim, é uma pena a disciplina já terminando, né, a gente não poder continuar com essas informações, mas realmente é uma pena, mas assim, eu quero muito agradecer. E queria também aproveitar e tirar só uma dúvida. Eu coloquei aqui no chat, não sei se o senhor viu, mas quando um apresentador de pôster faz aquele tipo de apresentação com QR Code de um outro pôster convencional, no caso ele faz 2 elaborações de pôster, é isso? Porque o que é colocado é que tem alguns congressos que existem a regra, né? Você tem que botar o pôster nesse formato. Então, é uma maneira de você atender a regra do congresso, mas na hora que você vai lá apresentar, você tem um pôster atraente que consiga chamar a atenção e passar o recado. Eu, ano passado, fui no Congresso Europeu de Cardiologia pela primeira vez. Eram 5.000 pôsteres expostos, num lugar imenso. E você tinha 1h30 para ver. O que você vai ver? É impossível. Assim, eu comecei a ver alguns e aí comecei a me desesperar que não ia dar para ver tudo, né? Que eu queria ver, pelo menos da área que eu faço, que é de imagem, né? E aí eu comecei a ver, assim, opa, tem um monte de gente olhando aquele. Vou lá ver aquele que tem um monte de gente olhando, né? E essa foi um critério assim de desespero, né, para você poder ver, bom, se tem uma coisa que está atraindo muito interesse, devo também saber, né? Então foi o que eu vi, mas assim, alguns pôsteres eu passava em frente e olhava, caramba, olha esse pôster aqui. Aí ele colocava a informação fácil de você entender e eu batia a foto e falava assim, depois eu vou ver todos os detalhes desse pôster. Então talvez o QR Code permita que você
veja depois todos os detalhes daquela pesquisa, mas que na hora você consiga capturar a atenção da pessoa que está passando ali e divulgar o seu trabalho. Você apresenta pôster no Congresso exatamente para isso, para você divulgar o seu trabalho, para você interagir com outras pessoas, para você ganhar parcerias, para você fazer networking, para ser chamado para futuros trabalhos. Então, é muito importante apresentar o seu trabalho. Se vocês tiverem o seu trabalho aceito em congresso, tentem fazer de tudo para vocês apresentarem. Não deixem outros apresentarem, porque é uma experiência única e transformadora para você. E você vai crescer muito fazendo isso. Bom, muito obrigada. Nada. Obrigado a você, Emília. Acho que a Maitê queria falar. Isso. Então, eu queria dar o feedback da disciplina. Eu queria primeiro parabenizar o Gabriel, a Eliette, que não está aqui, mas eu vou falar diretamente com ela. Parabenizar você, Cláudia, pela disciplina. Foi, para mim, muito construtiva. Vocês abordaram conceitos e ferramentas que foram muito novas para mim e podem ser muito utilizadas. E são coisas que a gente não sabe, a gente não entra numa pós-graduação sabendo, e às vezes tem pessoas que saem da pós-graduação sem saber. E são coisas muito válidas para pesquisa, para a parte de escrita, para a parte de apresentação. Então, para mim, foi muito construtiva, eu aprendi muita coisa, e eu queria também parabenizar a estrutura de vocês, as aulas são muito organizadas, vocês trazendo professores diferentes também aumenta o nosso conhecimento, como dar aula também, os slides muito bons, a fala de vocês muito boa. Então, eu só tenho pontos positivos para falar da disciplina. Para mim, foi a mais organizada de todas, no meio desse caos, né, de ter que ficar apresentando, de fazer trabalho. O Gabriel sempre muito disponível, Eliette também, você também, Cláudio. Então, eu só queria parabenizar mesmo e agradecer. Que bom. Obrigado, Maitê. A gente fica muito feliz. Eu também estou bem feliz aí com a turma, com o Gabriel, a Eliette, a Alessandra, são nota 10, com a força aí da juventude. Posso falar? Claro, por favor. Eu queria agradecer, vou falar aqui no começo da nossa atividade, eu fiquei com medo, eu tinha receio do EAD, batalhava contra o EAD sempre, tá? Mas hoje eu já vejo de maneira diferente. Graças às aulas que eu tive, estou tendo aqui na UF, tá? Estou cursando 3 disciplinas, que é a metodologia, didática e bioestatística, e acho bem legal, que nem a Emília falou, que na mesma hora que fala sobre o assunto aqui, a gente pode chegar e dar continuidade. Estamos falando de uma pesquisa, como pesquisar no PubMed, eu consigo abrir o PubMed e repetir aquilo que foi feito e na hora armazenar melhor. Tá? Muito legal também ter pelo menos 2 professores na sala, a gente sempre teve ou o Gabriel Eliette, ou o Gabriel Eliette, um convidado, o Gabriel e o Tinoco aqui, o Cláudio presente. Então, essa dinâmica, eu acho que se fosse numa sala presencial, a gente não teria 2, 3 professores ao mesmo tempo numa sala e dando informação para a gente, ensinando. Eu saio um pouco mais amadurecido na área de metodologia, na área de pesquisa, tem que muito crescer. Quanto mais eu vejo vocês falando, menos eu sei, mais eu preciso aprender. E, assim, dá parabéns, porque você está falando com uma pessoa que é totalmente contra o EAD e hoje eu não sou mais. Eu acho que há áreas que pode ser usada para fazer o EAD e evoluir. Eu tenho a agradecer à equipe, a todos os professores aí da UF, gostei muito da dinâmica e do amadurecimento tanto do corpo docente como do discente, do uso dessa ferramenta que eu acho que vai acabar entrando mais na nossa realidade um pouco. Obrigado.
Eu também fiquei muito feliz com isso que você falou hoje, de ter a presença de dois. Hoje surgiu essa intercorrência, né, de chegar uma encomenda que eu tive que sair, porque realmente você não tem como programar isso. Chegou, eu tinha que receber, assinar lá o papel. E se não tivesse o Gabriel na sala, vocês iam ficar perdendo tempo, né? Então, realmente agradeço o Gabriel, a Eliette, esse trabalho de estar presente, de participar na disciplina. Eu voltei a participar mais ativamente dessa disciplina agora, estava mais afastado da disciplina, dava só uma aula, então foi para mim também muito rico. Eu gostei muito. E, assim, eu me lembro, o primeiro dia que eu dei aula nessa disciplina, eu estava dentro do meu quarto em isolamento esperando o resultado de Covid, porque eu tive febre, colhi o PCR, demorava 4 dias, né? E o resultado chegou na madrugada da quinta para sexta-feira, eu dei logo a aula algumas horas depois do resultado negativo. Então foi muito impactante e até emocional, né, o começo da disciplina, né? A gente está começando a disciplina com muita incerteza, com muito medo, né? A gente estava numa transformação muito grande lá no começo de março, né? Acho que a gente começou, não sei se já foi em abril, e a gente foi se acostumando a esse novo normal que a gente está vivendo hoje em dia, né? Ainda é bastante desafiador, bastante complexo o mundo que a gente está vivendo, mas já não é tão novo, né? Já não é tão incerto. Você já sabe como que as coisas se comportam, como vai ser o dia de amanhã e depois da manhã. Então a gente está podendo caminhar melhor. Se alguém quiser fazer um último comentário, pretendo encerrar agora a aula. Eu vou pedir para o Gabriel também falar também. Gabriel, queria ouvir sua opinião também, para a gente encerrar. E a semana que vem acho que é a última aula, né? É a última aula da semana que vem. Bom, se mais ninguém for comentar, eu posso falar agora. Alguém quer falar ainda? Só queria agradecer, professor Davidson, Ô, David. a oportunidade de conhecer o senhor lá no Procardíaco. A gente tem que focar nas pessoas que inspiram a gente. E um dos motivos de eu ir para a UF foi por esse motivo de líderes que inspiram, né? Que nos desafiam a todo tempo. A gente entra uma pessoa e sai totalmente outra pessoa, mais questionador, mais pensativo, pensando em ser mais produtivo, colaborativo para a sociedade. Eu acho que a UF tem essa missão de abrir as portas para todos nós, e essa missão de formar líderes para a comunidade, né? Não só ter um diploma de mestrado, mas ser líderes que possam fazer algo produtivo para a sociedade de maneira geral. A gente fica se questionando a parte das aulas gravadas também. A gente, apesar de ter esse imenso tempo que a pandemia nos permite, teoricamente, né, mas algumas coisas passam, toda vez que a gente revê as aulas, você aprende cada vez mais. No mais, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu me sinto muito orgulhoso e muito grato de fazer parte dessa disciplina, né, da UF, principalmente. Comprei a UF, a UF faz parte da minha vida hoje em dia. E ciências cardiovasculares também. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, David. Gabriel. Bom, pessoal, obrigado. Primeiro agradecer aí ao Cláudio, que me convidou para fazer parte da disciplina, né? A primeira vez que eu dou aula nessa disciplina. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acredito que é uma das principais disciplinas do curso. Na verdade, eu acho que é o ponto principal aí de qualquer projeto, né? Um projeto ou um artigo, se você tem uma metodologia que é falha, você simplesmente vai descartar, não vai confiar nos resultados,
esse projeto perde muito prestígio. Queria agradecer a participação dos alunos, que muitos me procuraram fora da disciplina e perguntaram, tiveram dúvidas, avançaram, acho que foram até além das expectativas que a gente tinha em relação aos trabalhos, né? A gente vai receber semana que vem os trabalhos, mas eu acho que muitos vão além da nossa expectativa. Continuo disponível, então se tiverem mais alguma outra dúvida, alguma questão, algum comentário para depois da disciplina, eu acho que tanto para quem está começando o projeto agora, né, de mestrado ou de doutorado, ou para quem já tem seu projeto iniciado, a disciplina é fundamental, e espero nas próximas disciplinas aí também poder contribuir com algumas aulas e levando para vocês um pouco das coisas que eu venho estudando aqui também. Aprendi muito montando as aulas, eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, né? Que nas disciplinas que a gente ministra, a gente tem a oportunidade de aprender. Aprendi muito assistindo também as aulas dos colegas, né? Então, por mais que já tenha uma certa experiência com apresentações ou com metodologia, a gente sempre aprende muito. E essas são as vantagens, né? Como já citaram, de ter essa disciplina online, da gente conseguir interagir um pouco mais facilmente, né? O que às vezes os locais físicos nos impossibilitam de estar no mesmo local, mas isso é interessante em relação ao ambiente virtual. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Fiquem bem. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.